Boa noite, caros consumidores. Saudações especiais aos nossos associados. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, que a DECO leva até si trabalhando na defesa dos seus direitos e na promoção dos seus deveres. Fique na nossa companhia e inteira-se dos temas da semana. Nos destaques do programa de hoje temos a Voz do Consumidor com uma sondagem à opinião pública sobre a nova lei do álcool, notícias da ADECO, entrevista com o Inspetor-Geral da Inspeção-Geral das Atividades Econômicas, IGAI, Elisângelo Monteiro. Informação jurídica, a jurista Eneida Lopes responde: posso ser indemnizado por danos causados pelos magistrados no exercício das suas funções? 11 de outubro, Dia Mundial da Obesidade. A nutricionista Ira Lima fala sobre as causas e consequências da obesidade infantil. Com a entrada em vigor desde o dia 5 de outubro da nova lei do álcool que proíbe facultar, vender e ou colocar à disposição bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público, como cantinas, quiosques, barracas, mercearias, máquinas automáticas, postos de abastecimento de combustível em recintos desportivos, festas académicas, comícios ou eventos a qualquer menor de 18 anos, pessoa embriagada ou portadora de anomalia psíquica, e tendo em conta as alterações de alguns artigos, como o 19, respectivo ao Código da Publicidade, que passa a restringir o patrocínio, promoção e qualquer forma de publicidade de bebidas alcoólicas em meios de comunicação social ou plataformas digitais, a DECO sai às ruas da cidade do Mindelo para ouvir a voz do consumidor. Nunca tenho muito conhecimento dele, é mais o que pessoas te batem falar na rua. Às vezes me estou a achar que as pessoas também que têm muito conhecimento, então já é na base de suposição, então ainda esperar se estava a divulgar o melhor, que é para pessoas ter conhecimento de verdade dele. Publicidade, que lá me estou a achar um bocadinho drástico, que é nem lá que pessoas têm de parar de beber, é nem modo uma publicidade de um certo tipo de qualidade de bebida, como também parar de beber. Então, já que isto devia mais era para sensibilização, só escreve para não diminuir essa taxa de consumo na Cabo Verde, mas não trabalhar na sensibilização do que proibição às vezes é bom, mas aquela sensibilização é que falta ali na Cabo Verde. Para mim, ele é uma lei que está bem em boa hora, porque ele está bem regular a venda e também, em parte, o consumo de bebidas na Cabo Verde, principalmente para a saúde pública e também para operadores económicos, que os produtores, que fazer produto de qualidade para ter melhor rendimento desses produtos. Com as opiniões divididas, resta aguardar o período de adaptação à lei por parte dos cabo-verdianos e esperar os resultados da mesma. Para a nova lei do álcool em Cabo Verde, a DECO entrevistou o Inspetor-Geral da IGAI, Elisângelo Monteiro, que falou sobre os aspectos positivos que trará a nova lei e o trabalho que tem vindo a realizar nesse âmbito. A nova lei sobre álcool é um instrumento também jurídico importante para reforçar a disciplina que é necessária. No início de nossa conversa, fala sobre o consumo racional, disciplinário e responsável. Quando assim é, ele tem um impacto acelerado no processo de desenvolvimento, mas se o consumo de facto for desregrado, desmedido, desproporcionado e irresponsável, ele tem um efeito contrário. Repara que a lei também vem sobretudo na perspectiva de organização do consumo das bebidas alcoólicas, na introdução de alguma disciplina. Por quê? Não se fala de um segmento de mercado importante, não é? Portanto, o mercado do álcool é importante, mas é preciso, de facto, encontrar um ponto de equilíbrio, onde é que todos nós ficamos a ganhar, não é? Portanto, o consumidor não pode ficar a perder, o Estado não pode ficar a perder, não pode estar a suportar as doenças também que derivam do consumo desregrado, sem qualidade, tanto desmedido, e é nessa perspectiva que a nova lei vai trazer alguns instrumentos que é importante que cada cidadão, que cada consumidor tenha noção que é para o seu benefício. Portanto, é importante esta perspectiva,
porque vem para disciplinar, organizar, para colocar no sítio aquilo que está fora do sítio neste momento, né? É nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. Aliás, já temos muito trabalho em curso a nível preventivo, nesse período em que a lei espera-se que venha entrar em vigor, a nível de informações, divulgação de informação, contactos, envio de mensagens telefónicas aos operadores económicos, difusão na rede social para que o consumidor também tenha noção das restrições que irá lhe estar associado dentro de dias a nível do consumo de bebidas alcoólicas e, sobretudo, também chamar a atenção à sua responsabilidade, a necessidade da sua de integração ou o entendimento da lei, porque é assim que nós vamos de facto acelerar o processo de desenvolvimento, porque o consumo é a base, né, da atividade económica e quando ele é feito de uma forma racional e disciplinar, ele de facto catalisa o processo de desenvolvimento. No microprograma Informação Jurídica desta semana, trouxemos a seguinte questão. Posso ser indemnizado por danos causados pelos magistrados no exercício das suas funções? Que uma vez mais esclarecido pela jurista Eneida Lopes, escutemos o que tem para dizer-nos. A resposta é sim. Alguém que for prejudicado pela atuação de um magistrado, que dessa atuação lhe tenha trazido danos à sua esfera jurídica, essa pessoa pode sim ser indemnizada. Agora, a questão a que se coloca é quem nós devemos chamar para indemnizar, sobre quem recai a obrigação de indemnizar. Na regra geral, quem é chamado a indemnizar é o Estado. Não que o próprio magistrado não possa ser chamado a indemnizar, mas só que para as situações de chamada direta dos magistrados, a lei criou casos muito especiais, muito específicos e pontuais, que é por isso que eu disse que a regra geral dessa hipótese de ser indemnizado pela atuação dos magistrados, a regra geral é de que quem é chamado é o Estado. É a responsabilidade objetiva do Estado. E porquê? É porque os magistrados, se estivermos a falar concretamente dos magistrados judiciais, sem se esquecer dos magistrados do Ministério Público, mas vamos nos centrar nos magistrados judiciais. Eles são os administradores da justiça do Estado. O Estado tem o dever de prestar a justiça através de quê? Através dos tribunais e os tribunais, por sua vez, através dos magistrados. E, centrando nos juízes, a própria Constituição já diz que os juízes não respondem pelos seus julgamentos, pelos seus arbitramentos, pelas suas decisões, a não ser nos casos muito específicos que a própria lei cria, mas são pontuais. Por isso é que a regra vai cair na obrigação de ser o Estado a indemnizar caso a atuação daqueles administradores da justiça tenham causado danos a terceiros. Agora vocês podiam perguntar, mas que situações concretas? A ideia aqui não é esgotar as situações concretas, mas só para vos elucidar das situações em que o Estado poderá ser chamado objetivamente a indemnizar terceiros pela atuação dos magistrados, atuação ou, quem sabe também, omissão, não é? Nós temos, por exemplo, quando tínhamos sentenças injustas, não é? Quando nós tínhamos alguém que é condenado, mas que depois se faça prova de que ele era inocente. As situações em que nós temos alguém que vai preso preventivamente sem se verificarem todos os pressupostos da prisão preventiva, quando o bem jurídico, liberdade da pessoa humana, é constitucionalmente protegido. Nós temos situações do erro judiciário. Nós temos situações de o direito a uma sentença.
uma sentença célere, uma sentença justa, uma sentença legal. E daí por diante, como eu disse, a ideia não é estancar todas as hipóteses que a atuação dos magistrados ou a omissão dela possa trazer danos para terceiros e daí ser chamado o Estado. Porque o Estado, eu já disse, é o Estado que tem o dever da prestação da justiça. Através de quem? Dos tribunais, por sua vez através dos magistrados. Então a resposta é muito clara. Numa situação, apesar das dificuldades que o terceiro possa vir a ter de prova, de provar a existência de dano e o nexo causal desse dano e a atuação daquele magistrado, apesar disso tudo, se feito, é possível ser indemnizado, chamando o Estado. O mês de outubro faz alerta a várias doenças graves. Uma delas é a obesidade. A doença ganhou um dia num calendário mundial instituído pela Organização Mundial da Saúde em 1997, para lembrar a população da importância de manter hábitos saudáveis e prevenir a obesidade. Esta semana, a DECO traz a nutricionista Ira Lima para falar sobre as causas, consequências e como prevenir a obesidade infantil. Falando em consequências da obesidade, a primeira, a mais visível, começa por afetar a autoestima das crianças. Elas começam às vezes a sofrer bullying na escola e isso afeta o emocional dessa criança que está a sofrer por causa do seu peso, que seria talvez evitável, porque quando nós falamos das consequências também deveria ter falado um pouco na parte genética. Às vezes a parte genética que acaba por contribuir para que essa criança tenha um pouco mais de peso, ou então uma parte dos hormônios. Podemos falar então da parte emocional, mas também da parte das doenças que podem surgir devido à obesidade. Então a obesidade não está só relacionada com a parte física da pessoa não gostar de se ver ao espelho. Também está relacionada com as doenças que podem surgir agora ou mais tarde. Então, uma criança, quando falamos com ela que ela pode ficar doente, ela pode não ver isso de forma imediata, mesmo um adulto, porque agora o que é que está a ser afetado é a parte emocional, a parte física que eu não estou a gostar. Mas podem surgir sim doenças como a hipertensão, que é a tensão alta, doenças de diabetes, que é o açúcar alto no sangue, doenças cardiovasculares, doenças cancerígenas. Tudo isso pode ser acarretado devido a uma má alimentação ao longo da vida. Para fazer a prevenção, então, temos que começar lá no início, como eu disse, a mãe já começa a fazer um bom pré-natal, depois, nos 6 primeiros meses de vida, a criança deve-se receber só o leite materno, de forma exclusiva, então. Depois, na altura da introdução alimentar, optar por alimentos mais naturais possível, através dos produtos da época, por exemplo, usar hortaliças e legumes regionais, frutas também. Evitar os alimentos industrializados, isso já vai ajudar um bocado. E depois, quando a criança começar a comer o que a família toda consome, é importante dar exemplo, não só dizer à criança que ela deve comer tal alimento, mas também mostrar-lhe que eu estou a comer, eu sou adulto, eu estou a comer, então devo dar o exemplo ao meu filho para que ele possa ver que isso realmente é bom. E depois sempre estimular a atividade física. Como acabamos de ver, manter bons hábitos alimentares acompanhados de exercício físico é a melhor forma de prevenção. Falando de prevenção, caro telespectador, já se afiliou à DECO? Ainda não é sócio da DECO? Não espera que os seus direitos sejam desrespeitados. Para mais informações, visite o nosso site adeco.cv e contribua para esta causa que também é sua. Estimados telespectadores e associados, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Siga acompanhando o trabalho da DECO através das nossas plataformas digitais Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna mensal no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios. Relembrando que agora saímos ao ar todas as sextas-feiras às 14h05 na RCV. Obrigada por acompanhar e apoiar nosso trabalho. Nos vemos na próxima quinta-feira com mais temas para si.